Falando em ligação química ainda, a gente tem a ligação iônica e a ligação covalente. Qual a diferença entre elas? Bem, a ligação iônica, ela acontece entre um metal e um não metal. E como que ela funciona? Bem, eu comentei anteriormente que os metais tendem a perder os elétrons que estão nas últimas camadas, mais distantes do núcleo, certo? Então eles formam cátions. É da natureza dos metais isso acontecer. Já os não metais têm exatamente o inverso como natureza. Da natureza deles, eles querem os elétrons a mais para eles. E o que acontece aí nesse caso? O que acontece é que o metal ele vai doar o elétron para o ametal. Então, vai se tornar ali um cátion e um ânion. O cátion tem carga positiva porque perdeu elétrons. E o ânion tem carga negativa porque ganhou elétron. A força de atração entre eles é muito forte, porque é a atração eletrostática entre cargas opostas. Já no caso da ligação covalente, não. A ligação covalente vai ocorrer o quê? Um compartilhamento de elétrons, isso é, o orbital que tem um elétron vai se unir a outro orbital que tem outro elétron. Um orbital de um átomo que tem um elétron vai se unir a um orbital de um outro átomo que tem outro elétron. Eles vão se juntar e então nessa junção vamos ter a hibridização dos orbitais. Então, na ligação covalente nós temos a hibridização de orbitais. Na ligação iônica não, é uma troca de elétrons, ok? Tá, mas o que isso tudo tem em comum? Bem, ambas essas ligações, tanto a iônica como a covalente, seguem a regra do octeto. A regra do octeto ocorre para todo mundo? Não. A regra do octeto ocorre para a maioria, por isso ela é uma regra. Então, lembra que eu comentei que os únicos elementos químicos que estão na natureza atomicamente sozinhos e estáveis são os gases nobres? E o que é que os gases nobres têm em comum? Os gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada. Então, todo mundo quer imitar o gás nobre, certo? Como? Tendo 8 elétrons na última camada. Então, tanto a ligação iônica como a covalente, os compostos formados eles vão ter quantidades específicas, entende? Você vai ter O2, que é o oxigênio. Então, um átomo de oxigênio está se ligando a outro átomo de oxigênio. Como ambos esses átomos são ametais, eles vão fazer um compartilhamento de elétrons. A quantidade de ligação que eles vão fazer, ela está condicionada à regra do octeto. Isso acontece com todo mundo? Não. Há exceções? Sim, e muitas. Mas a regra de octeto serve para dar um norte para o que a gente vai fazer. Então, quando você tem, por exemplo, um exercício para resolver, você vai sempre pensar, em primeiro momento, na regra do octeto, porque o restante é exceção. Ok? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.